Olá, queridos. Hoje é um dia que estamos na casa do Senhor, no domingo de agosto de 2020, para adorá-lo em espírito e em verdade. E a minha mensagem de hoje é atração e refração da luz, a opção entre o bem e o mal. A atração e a refração da luz, a opção entre o bem e o mal, ok? E essa mensagem é baseada no texto do Evangelho de João, capítulo 3, logo após Jesus ter conversado com Nicodemos, aquele mestre do sinédrio judaico, que Jesus falou que era necessário que ele nascesse de novo. E a seguir, Jesus dá esse ensino, nos versos 17 a 21 do Evangelho de João, capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E o 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o título da mensagem, conforme eu disse, é atração e refração da luz, a opção entre o bem e o mal. A atração e a refração são dois substantivos opostos, né? A atração, ela tem o poder de conduzir no caso aqui, alguém para Deus. A atração é um meio pelo qual a pessoa é atraída para Deus e atende a esse chamado, a essa atração. A refração é ao contrário, é aquele que afasta de Deus, aquele que se afasta de Deus. A refração da luz é o desvio da luz, tá? Então, refração da luz de Deus é a pessoa se desviar da luz de Deus, ela não ser atraída pela luz de Deus. E aí então temos duas opções, que é a opção entre o bem e o mal. O bem é aquele que é atraído para Deus e atende essa atração. O mal é a refração, é aquele que se desvia da luz, é aquele que se desvia de Deus. Então o versículo 17 desse texto começa: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira parte do versículo diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por que Deus teria enviado Jesus ao mundo, né? Por que Deus enviou Jesus ao mundo? É uma pergunta que nós podemos fazer com base nesse introito, nessa primeira parte do versículo. Eu posso responder que Deus enviou Jesus ao mundo por 3 motivos. O primeiro é porque Ele prometeu em Gênesis, né? Prometeu no livro de Gênesis, Ele prometeu nos Salmos e prometeu nos profetas que Ele enviaria Jesus ao mundo. Em Gênesis está registrado no capítulo 3, versículo 15, é a primeira vez que é falado de Jesus na Bíblia. É a primeira vez que a Bíblia se refere ao Messias, a vinda do Salvador. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e você lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é uma maldição que Deus profere contra a serpente do Éden, que enganou
os nossos primeiros pais. E o texto diz que ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Por muito tempo eu pensei que essa inimizade seria a mulher teria medo da serpente, de cobra, né? Tem uma série na TV chamada Largados e Pelados, e que muitas vezes não aparece o sexo das pessoas, tá? Eles protegem, então não tem nada de erótico ali nessa série. Mas eles aparecem muitas vezes caçando cobras para comer, porque eles vivem do que acharem no local. E muitas vezes aparecem mulheres com medo das cobras, né? E eu pensava que a inimizade seria essa, que mulher teria medo de cobra. Mas não seria essa a inimizade do versículo. O ponto principal é que essa inimizade seria entre a semente da mulher e a semente da serpente, tá? A semente da mulher é Cristo, a semente incorruptível, que jamais morreria, que traria a vida eterna. Essa é a semente da mulher, Jesus, que é filho de Maria. Porque Jesus, a Bíblia diz que não foi gerado segundo a vontade do varão e nem segundo a paixão humana. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, que colocou no óvulo de Maria a semente de Deus. Por isso Jesus não foi gerado de Adão, ele foi gerado da mulher. E há uma rixa, uma inimizade então entre a semente da mulher, que é Cristo, e a semente da serpente. Quem é a semente da serpente? A semente da serpente são aqueles que são gerados segundo Adão. São aqueles que rejeitam a luz de Deus. São aqueles que nascem no pecado. Na verdade, quem nasce no pecado são todos que nascem biologicamente de um ser humano. Todos nós nascemos em pecado. Porém, a inimizade entre essas duas sementes vai conduzir aqueles que desejam ser filhos de Deus, que vão aceitar a semente da mulher como seu Salvador, que é, no caso, Jesus Cristo. Tá? O Salmo 22, eu disse para vocês, né, que Deus enviou Jesus ao mundo por três motivos, né? O primeiro é que estava prometido em Gênesis, nos Salmos e nos profetas. Nos Salmos, nós encontramos no Salmo 22, nos versos 30 e 31, dizendo assim: uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Vejam, o Salmo 22 não profetiza apenas a semente da mulher, mas que essa semente iria produzir um novo povo. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Não está falando aqui do povo judeu, porque o povo judeu já era nascido. O povo judeu já tinha mais de 1 milhar de anos, né? Quando esse texto é produzido no Salmo 22. Então, esse povo que iria nascer é a igreja, descendente da semente incorruptível que é Cristo. Chegarão e anunciarão a sua justiça. A justiça de Deus fala em salvação. Então, Cristo, a semente da mulher, vai produzir justiça através da salvação de um povo especial que seria escolhido. Eu disse também que Jesus veio ao mundo por causa dos profetas que anunciaram. Então, é anunciada a vinda de Cristo em Gênesis, é anunciada nos Salmos e é anunciada nos profetas. O profeta Isaías, no capítulo 9, versos 6 e 7, assim profetizou a respeito da semente da mulher: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, nesse texto está profetizando sobre o menino, semente da mulher que viria, e que esse menino seria descendente de Davi. Então não há dúvida que o texto está se referindo a Yeshua, a Jesus, o filho de Maria, que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Ok? O texto também diz: para executar a sua justiça, para executar a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus. Executar a justiça de Deus é trazer salvação. Executar a justiça de Deus é trazer salvação. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para trazer salvação. Ok? Em terceiro lugar, Deus enviou Jesus ao mundo para realizar o seu plano eterno. Então, o plano eterno de Deus é proclamar a sua palavra, é colocar a sua palavra, a palavra de Deus, acima de tudo e acima de todos. E a palavra é representada na pessoa de Jesus Cristo, como o evangelista João escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus veio para realizar o plano eterno de Deus, que é engrandecer a palavra de Deus. Então, a segunda parte do versículo 17 diz: não para que condenasse o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então Cristo não veio para condenar o mundo. Jesus veio com o objetivo de realizar a justiça de Deus, que é salvar o mundo e não o condenar, né? E a terceira parte diz: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Deus, mesmo quando o homem o desagrada, o objetivo dele é salvar o homem, é salvar o mundo. Aqui o mundo se refere às pessoas e não o planeta, não a terra em si mesmo. Então Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A condenação implica em rejeição. A condenação só existe para aqueles que rejeitam o Filho de Deus que foi enviado. Imagina que você faz um sacrifício por alguém, ou você se esforça para ajudar alguém, e essa pessoa reage com ingratidão. O que se acontece com o seu coração? Você vai ficar triste. Da mesma forma, Deus fica triste quando o homem é ingrato e rejeita o plano que ele estabeleceu para esse mesmo homem. Então Deus quer que o mundo seja salvo por meio de Jesus Cristo. Quando o mundo adota outras filosofias, quando o mundo adota outras espécies de salvação, ele está rejeitando a salvação de Cristo, está rejeitando a salvação que Deus preparou para esse mundo, ok? Então, quando o homem rejeita a Deus, é porque o homem está buscando os seus próprios caminhos. No versículo 18, Jesus diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Então, quem crê nele, quem crê em Jesus, não será condenado. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Deus, ele cumpre a sua palavra. Deus não é que nem o homem que tem duas palavras ou que não cumpre o que promete. Então, como Deus prometeu que aquele que cresce no Filho enviado por ele seria salvo, então quem nele crê não é condenado. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele vai da morte para a vida. E mais quem não crê já está condenado, diz a segunda parte do versículo 18. Mas quem não crê já está condenado.
E por que as pessoas não creem, né? Por que as pessoas não creem? Paulo, em Romanos 10:3, responde por que as pessoas não creem. Esse texto de Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 3, ele diz assim, que Deus enviou a justiça para o homem, mas o homem não quis aceitar essa justiça, a justiça de Deus. Antes, o homem quis praticar a sua própria justiça e rejeitou a justiça de Deus. Então, o que é a própria justiça? O homem querendo justificar a si mesmo. Paulo diz em Romanos que o homem rejeitou a justiça de Deus para desejar praticar a sua própria justiça, e então ele foi enganado pela sua própria concupiscência. Então ninguém é salvo pela justiça humana, ninguém é salvo por mérito humano. Nós somos salvos porque cremos em Jesus, pelos méritos de Jesus naquela cruz. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a pessoa, por causa da sua própria justiça, ela só crê em si mesmo. Ele é um narcisista, ele não aceita depender de Deus, e por isso ele rejeita o plano de Deus na sua vida. E no versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a condenação é esta, amados, a condenação existe porque existe rejeição. A rejeição é a irmã gêmea da condenação. Quando o homem rejeita Deus, ele se sujeita a uma condenação. Assim como a rejeição é a irmã gêmea da condenação, a aceitação é a irmã gêmea da salvação. A aceitação a Cristo é a irmã gêmea da salvação, e porque nós aceitamos, porque cremos, nós somos salvos e não somos condenados. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim não passará pelas trevas, mas verá a luz da vida. E os homens amaram mais a luz do que as trevas. A luz significa conhecimento. A palavra de Deus diz que Jesus veio nos revelar o conhecimento de Deus. O livro de Hebreus diz assim: antigamente nossos pais falaram Deus se revelou pelos pais através dos profetas, mas ultimamente tem se revelado através de seu Filho, através de Cristo Deus tem se revelado a nós. Um dia o discípulo Filipe, o apóstolo Filipe, chegou a Cristo: Senhor, revela-nos o Pai. E Jesus falou assim: Filipe, estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me pedem, revela-me o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um. Então Jesus é a revelação máxima da palavra de Deus, porque Ele encarna a própria palavra de Deus. Amém? Então, queridos, esse texto está nos mostrando a atração e a refração da luz. Quem é atraído pela luz, ele não é condenado, ele é salvo. Quem é refratário à luz de Deus, ele opta pelo mal. E quem é atraído pela luz, ele opta pelo bem. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E este é o julgamento. Este é o julgamento. Amados, a rejeição traz julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é a obra boa, né? A obra boa é crer. A obra que cabe ao homem é crer. A obra de Deus é projetar um mandamento que nos salve, que também é o amor de Deus. Mas a obra do homem é crer. A obra do homem é crer, né? Então
Jesus disse que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Então, o homem não crê porque as suas obras eram más. Tem uma tradução que diz, porque os seus atos são maus. Atos não é obra. É uma má interpretação, é uma má leitura desse texto. Essa palavra, se o seu texto da tradução que você tem contigo está falando que o seu comportamento é mau, está errado, porque o texto fala de obras. Obras significa crer em Cristo, crer em Deus. Então, obras más é rejeitar a Deus. A obra má é rejeitar a Cristo, ok? Então, quem é que possui, quem é que faz obras boas? É aquele que pertence a Cristo. O versículo seguinte diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem é que pratica o mal, né? Quem é que pratica o mal é aquele que está no mundo, é aquele que ainda está em Adão. Quem pratica o mal é aquele que está no caminho largo. Quem pratica o mal é aquele que ainda não crê na obra de Deus. Quem pratica o mal é aquele que rejeita Cristo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Toda pessoa que se sente condenada, toda pessoa que deseja fazer a sua própria vontade, ela não se aproxima da luz. Por que ela não se aproxima? O restante desse versículo 20 diz: temendo que as suas obras sejam manifestas. A pessoa não se aproxima da luz porque ela não quer que a sua obra seja manifesta. Queridos, é por isso que muitas vezes você é rejeitado, você que crê em Jesus, muitas vezes nós somos rejeitados porque nós somos luz para os gentios. Gentil significa pessoa incrédula. É por isso que às vezes você é rejeitado quando forma-se uma roda entre pessoas e elas excluem você, porque a sua luz ofusca a vida delas. A sua luz mostra e manifesta a obra do pecado nessas vidas. E mudaram esse texto, né, de obra para ação, né, para ato, temendo que seus atos sejam manifestos. Mudaram esse texto, porque esses teólogos têm um entendimento errado, acham que a perdição se encontra em devassidão, em imoralidade. Não, as obras condenatórias significam rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o plano de Deus na vida. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, diz o versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz. Nós que somos filhos de Deus, nós somos atraídos para Cristo, assim como as lantejoulas são atraídos para a luz no verão. Nós somos atraídos por Cristo como as moscas são atraídas pela luz. Por quê? Porque nós não temos vergonha das nossas obras. Nós não temos vergonha porque nós cremos no plano de Deus e nós temos certeza dessa salvação, porque as nossas obras são feitas em Deus, como diz o texto. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Por que as nossas obras são realizadas por intermédio de Deus? A resposta está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, queridos, nós somos da luz porque as nossas obras são feitas em Deus, porque nós somos participantes da natureza divina. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós perdemos a natureza carnal, como a cobra perde a sua pele, e Deus faz de nós um novo homem, uma nova mulher, um homem incorruptível, criado em justiça e santidade. Então nós nos tornamos então santos,
participantes da natureza divina. Ser participante da natureza divina é fazer as obras em Deus, é fazer o bem e não o mal. Aqueles que pertencem ao inimigo, aqueles que são sementes da serpente, eles praticam o mal, porque as suas obras não são feitas em Deus, são feitas nas trevas. Mas aqueles que são participantes da natureza divina, aqueles que creem em Cristo, as suas obras são feitas na luz, são feitas em Deus. As suas obras são feitas. Só aquele que é participante da natureza divina pode fazer o bem que vem de Deus. O homem que não vem de Deus não pode fazer a obra de Deus. Então, queridos amigos, você, se ainda tem dúvidas sobre isso, venha para a luz. Se você tem dúvidas sobre a sua vida, venha para Cristo. Ele é a luz do mundo. Então venha para a luz, seja atraído pela luz e não rejeitado por ela. Que a sua obra seja crer em Cristo, seja crer em Deus. E venha para Cristo, venha para a luz. Opte pelo bem e não pelo mal. Opte em crer em Jesus e a sua vida vai fluir. Muitas vezes nós vemos a nossa vida obstruída. Nós vemos muitas vezes coisas ruins acontecendo. Eu não digo que coisas ruins não acontecem para aqueles que creem em Deus. Porém, aqueles que estão nas mãos do inimigo, a sua vida é obstada, porque ele não crê em Deus. O inimigo está agindo nessa vida e está prejudicando, está tomando posse de todas as coisas, de tudo aquilo que a pessoa faz. Quando ela anda pelo caminho largo da perdição, essa pessoa tem a vida travada e nada de bom acontece. E ela começa a ficar frustrada. E justamente é dessa frustração que vem o dia da angústia. Essa pessoa precisa chegar no fundo do poço, como se diz, para que atinja o dia da angústia. E nesse dia ele clama: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me mostre o caminho, me mostre a Tua luz. Mostrar a luz de Deus não são anjos, tá? A luz de Deus não são anjos. A luz de Deus é o conhecimento da sua palavra e palavra de salvação, palavra da justiça de Deus. Renuncie à sua própria justiça e adote a justiça de Deus, a palavra de Deus, que é crer em Jesus Cristo como Senhor e se tornar o seu discípulo. E assim então você opta pelo bem e você é atraído pela luz e também se transforma numa pequena luz nesse mundo para proclamar o Evangelho de Jesus. Eu vou orar para você, para que você sinta esse desejo, para que você renuncie a si mesmo e entregue-se como discípulo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, toma esse amado, essa amada que está nos assistindo nessa oportunidade, toca no seu coração, para que ela creia em Ti, Senhor, para que renuncie a si mesmo, renuncie à sua concupiscência, à sua justiça, e se torne participante da natureza divina. Creia em Jesus como Senhor da sua vida, em Teu nome que nós pedimos. Amém, amém. O Senhor Deus, Ele fez todas as coisas com um propósito. Porque Deus é Deus, o Senhor de todas as coisas. E quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com um propósito. Que o homem, que tudo que Ele criou, se apoiasse na sua palavra. É o que a Bíblia chama, o propósito eterno de Deus é a preeminência da sua palavra. Então, quando Ele criou Adão e Eva não é uma história para boi dormir, é a realidade, nós somos filhos de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, deu para ele uma palavra. Porque ali estava no Éden, naquele jardim, estava o propósito de Deus em andamento. Quando Deus deu uma palavra para Adão e Eva, e ele não obedeceu, ele saiu fora do propósito. É o que a Bíblia chama de pecado. Ele ficou inútil. E como ele era a semente da humanidade,
ele corrompeu toda a semente. Então é preciso que você entenda que você é pecador, não é porque você se comporta mal, não é porque você é imoral, não é porque você faz isso ou deixou de fazer aquilo. Nós somos pecadores porque não damos crédito à palavra de Deus. E sabe o que Adão fez depois que ele pecou? Todos os dias Deus falava com ele. Todos os dias Deus se apresentava para ele. Todos os dias Deus tinha vontade de conversar com ele, de ensinar para ele o seu conhecimento. Mas sabe o que Adão fez depois que ele desobedeceu? Sabe o que ele fez? Ele se escondeu. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. E é isso que a humanidade tem feito. Desde então ele se esconde de Deus. Se esconde atrás das drogas, se esconde atrás de um comportamento que tenta cobrir a sua nudez. Mas Deus falou para ele, não é, eu vou te cobrir. E Deus providenciou uma vestimenta e cobriu a nudez de Adão. Porque Adão tinha dito para Deus, eu escutei a tua voz e me escondi porque eu estava nu. A humanidade está nua, sem Deus nós somos nus. Porque Deus é a fonte da nossa vida. Se nós estivermos apartados dele, nós estamos sem vida. Então Deus providenciou a cobertura da nudez do homem. E o verbo, a palavra que foi rejeitada, se fez carne. A palavra na plenitude dos tempos, Deus providenciou, e o Antigo Testamento mostra tudo isso, que o descendente viria, o verbo, a palavra se tornaria carne e falaria para nós, em presença, como Deus estava no Éden, ele se fez carne e habitou entre os homens, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para a gente entrar no propósito de Deus, a gente tem que aceitar Jesus, nós temos que ouvir a sua palavra, porque esse é o propósito. A palavra de Deus é a justiça de Deus. Se a gente não ouvir a palavra, nós estamos fora do propósito dele eternamente. Por isso que esse texto de João diz que aquele que não está na luz, ele se esconde. Não é por causa do comportamento, é porque as suas obras, aquilo que ele professa, aquilo que ele crê, não está de acordo com a palavra. Então ele se esconde. Mas aquele que está na luz, aquele que ouve o Senhor, ele não tem medo. Aquele que ouviu o Senhor, ele entra na presença de Deus a todo instante, como diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz assim, aquele que nós temos liberdade para entrar na presença de Deus a qualquer momento, com ousadia, porque nós temos livre acesso a Ele, em qualquer momento, para falar com Ele, para ouvir dEle a sua palavra. E é isso que nós temos que entender, amados, que a palavra de Deus precisa ter preeminência. Por isso que o texto de Apocalipse, quando Jesus se refere a uma igreja, que ele diz assim, ele sugere para nós, ele sugeriu para uma igreja, para um líder de uma igreja, e também sugere para nós, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Apocalipse 3, 18. Mas nós somos esses, amados, aleluias. Nós estamos com as vestes do Senhor, que Ele providenciou. Como Ele providenciou para Adão, a humanidade também precisa se vestir com as vestes que Ele vai dar. Vestes brancas, que significa pureza, que significa retorno. E hoje, nós em Cristo, nós estamos numa condição muito superior ao Éden, Adão no Éden. Sabe por quê? Porque em nós, a igreja, se cumpriu o propósito de Deus, de fazer Cristo preeminente a muitos irmãos semelhantes a Ele. Amém? Nós fazemos parte desse propósito. A igreja são os irmãos de Cristo, semelhantes a Ele. Amém? E nós podemos agradecer a Deus por isso. E honrá-lo todos os dias da nossa vida. Crendo na sua palavra, que é a expressão da sua fidelidade. Você que está ouvindo, creia na palavra do Senhor, porque ela é a expressão da fidelidade de Deus. Quando a gente não dá ouvidos à palavra, a gente está desprezando a palavra que nos dá vida e vida em abundância. Amém?